Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com geometria analítica. Vamos ver hoje distância entre pontos. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, manos? Vamos lá, gente. Prepare-se, porque hoje a gente vai pegar um pouquinho mais pesado. Então vamos lá, definição. Como a gente já viu em geometria, um segmento de reta é um trecho da mesma compreendido entre dois pontos, ou seja, um segmento de reta é um pedaço de reta com extremos bem definidos. Então nós temos que os extremos desse segmento são os pontos A e B. A partir disso, a gente pode estabelecer a distância entre dois pontos, que também corresponde ao comprimento do segmento. Para isso, a gente precisa saber que existem três situações possíveis. E quais são? Vamos lá. Então nós podemos ter um segmento vertical, um outro segmento horizontal e um outro segmento inclinado. São essas três possibilidades para o nosso segmento. Então a gente vai analisar caso a caso e a gente vai ver também que todos esses casos podem ser reduzidos para efeito de fórmula em um único caso. Vamos lá então. Vamos lá então, pessoal. Primeiro caso. Então aqui nós temos um ponto, outro ponto. E a gente sabe que esse segmento, eu estou afirmando para vocês que esse segmento é o quê? Vertical. Ele não é inclinado, ele não é deitado, ele é vertical. Pessoal, se esse segmento é vertical, direto, né? Para você saber o tamanho desse segmento, o que você faz? y2 menos y1. Nerk, eu não entendi. Por que você faz y2 menos y1? Faz de conta que você tem uma régua. Faz de conta que aqui nós temos, por exemplo, a medida 2 e aqui a medida 5. Para você saber o tamanho desse segmento, o que você faz? 5 menos 2, né? Isso aqui mediria 3 centímetros, por exemplo, se fosse uma régua. Gente, é a mesma história. Então faz de conta que isso aqui é uma régua. O que a gente faz? A gente pega a medida maior menos a medida menor. Diretão você chega na resposta. A gente sabe também que o eixo y, os valores de y vão ficando maiores à medida em que se sobe no eixo y. Então, quanto mais para cima, maiores são os valores. Logo, esse valor do y2 é maior que o valor do y1. Por quê? Porque ele está mais para cima do que o y1. Então, diretão, a gente pode falar para vocês que esta distância vale y2 menos y1. Por quê? Porque y2 é maior que y1. Isso é óbvio para a gente. Mas pode acontecer, num exercício mais genérico, de você não saber quem é o cara maior. Nesse caso, é melhor você utilizar módulo. Por quê? Porque você, utilizando módulo, você garante que esse resultado sempre vai ser positivo. Mas, Nerk, por que eu quero que esse resultado seja positivo? Porque distância é uma grandeza sempre positiva. Tranquilo? Tranquilo. Continuando, pessoal. Agora a gente vai ver um exemplo numérico daquilo que eu acabei de falar para vocês. Então aqui nós temos o mesmo segmento, né, ou um outro segmento qualquer, onde nós sabemos que essa medida em y vale 2, essa medida em y vale 4. Como que você faz isso? Simples, né? D é y2 menos y1. Ou seja, eu posso fazer 4 menos 2. Mas note também que eu não preciso fazer isso, pessoal. Eu posso fazer 2 menos 4. Vai dar o mesmo resultado, desde que eu utilize o quê? Módulo. Então, olha só. 2 menos 4 vai dar menos 2. Módulo de menos 2 vai dar 2. É lógico que se eu trocar o y2 pelo y1, vai dar exatamente o mesmo resultado. Olha só. 4 menos 2. Aqui eu fiz 2 menos 4 dentro de um módulo. Se eu fizer 4 menos 2 dentro de um módulo, vai dar o quê? Vai dar módulo de 2. Qual que é o módulo de 2? Vale 2. Detalhe, tá, pessoal? Se vocês não lembram de módulo, vale a pena dar uma olhadinha nas aulas de módulo que já estão disponíveis no canal no YouTube. Continuando, pessoal. Segundo caso. No segundo caso, a gente vai ver agora um segmento o quê? Horizontal. É praticamente o mesmo caso anterior. Obviamente, aqui nós temos um segmento que está, entre aspas, deitado, ele não está em pé. Só que, para efeito de cálculo, vai ser a mesma coisa. Olha só, gente, o que a gente faz?
Naturalmente, essa distância é o quê? x2 menos x1. Tanto faz quem é o x2, tanto faz quem é o x1. Por quê? Porque eu vou colocar tudo isso em módulo. Então, se você fizer 2 menos 4, ou se você fizer 4 menos 2, tudo isso dentro de um módulo vai dar o mesmo resultado. Então, nós temos, por exemplo, d é igual a 4 menos 2, nesse caso, né? Ou seja, d vale 2. Lembrando que se eu fizesse 2 menos 4, daria o mesmo resultado. Vamos então, pessoal, para o terceiro caso. O terceiro caso é um pouquinho mais complicado, mas também nada tão impossível de se entender. Então nós temos este pontinho e este outro pontinho. Perceba que agora o meu segmento é inclinado. Ele nem é horizontal e nem é vertical. Então nós temos que este pontinho tem uma abscissa x2 e uma ordenada y1. E este pontinho tem uma abscissa x1 e uma ordenada y2. Então essas são as coordenadas de cada um desses pontos. Então esse ponto tem coordenadas x2, y1. Este ponto tem coordenadas x1, y2, né? x1, y2. Acho que nisso aí ninguém se confunde. Como que eu faço então para achar a medida dessa distância, pessoal? Vamos ver? O que nós temos? Simples. Olha que legal, pessoal. Eu sei quanto vale essa distância? Sim, x2 menos x1. Eu sei quanto vale essa distância? Também sei, y2 menos y1. Ou seja, lógico, né? Lembrando, tudo isso, as distâncias dentro dos módulos. Agora sim, ou seja, então essa distância vale módulo de y2 menos y1, conforme a gente já viu. E essa distânciazinha vale x2 menos x1, também dentro de um módulo. E nós queremos calcular esta distância. Pessoal, que figura é essa? É um triângulo retângulo. Por que eu posso afirmar que é um triângulo retângulo? Porque os eixos são ortogonais, né? Formam 90 graus. Como esse cara é paralelo a esse eixo e esse cara é paralelo a esse eixo, naturalmente esse ângulo é de 90 graus. Entendi. Conclusão, Pitágoras nesse triângulo. Olha só. Então nós temos que d ao quadrado vale este resultado ao quadrado mais este resultado ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Gente, só lembrando uma coisa importante que a gente viu na aula de módulo. A gente sabe que módulo ao quadrado é a mesma coisa que o elemento que está dentro do módulo diretamente ao quadrado. Então, se nós temos, por exemplo, módulo de A ao quadrado, a gente pode, entre aspas, jogar fora o módulo e ficar só A ao quadrado. Então, nós podemos dizer que D ao quadrado vale, jogo o módulo fora, vai ficar x2 menos x1, tudo isso elevado ao quadrado, está aqui para vocês, mais y2 menos y1, tudo isso elevado ao quadrado. Joga o módulo fora. A partir disso, pessoal, o que nós podemos fazer? Podemos tirar a raiz quadrada dos dois lados. E a gente pode falar para vocês que d vale raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Nec, mas se eu tirar a raiz quadrada de d ao quadrado, não deveria ficar módulo de d? Não, porque a gente sabe que distância é positiva. A gente descarta o valor negativo. Tranquilo? Então nós temos que d vale essa expressãozinha. Então olha que legal, pessoal. Se nós temos dois pontos, e esses dois pontos, o segmento entre eles é um segmento inclinado, a gente pode falar que a distância entre esses dois pontos vale essa expressãozinha aqui. Tranquilo? Tranquilo. Detalhe, você vai ficar decorando isso na hora da prova? Não, não é necessário decorar. E finalmente, gente, nós podemos falar também que a distância entre dois pontos vale delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado, onde delta significa variação. Quem já fez alguma aula de física deve estar cansado de ver delta. Então, delta x quadrado vale x2 menos x1 e delta y quadrado vale y2 menos y1. Detalhe importante. Como isso aqui está ao quadrado, tanto faz quem é o x2, tanto faz quem é o x1. Então, eu poderia pegar, por exemplo, esse cara aqui, ao invés de x2, chamo de x1. Para efeito de cálculo, aqui dentro, não vai alterar a resposta. A única coisa que você não pode fazer, óbvio, é trocar x com y. De resto,
tanto faz a ordem aqui dentro, quem é o x2 e quem é o x1, igual aos outros exercícios que nós já fizemos na aula de hoje. Tranquilo, gente? Vamos continuar. Notas importantes. Então a gente sabe que a fórmula de raiz quadrada de Δx² mais Δy² vai valer para qualquer caso de distância entre pontos. Mas, Nerk, você não falou que essa fórmula vale apenas para o terceiro caso? Pois é, por enquanto, mas eu vou provar agora que ela vale para os três casos. Vamos lá. A gente viu que ela vale para o terceiro caso. A gente vai ver que ela também vale para o primeiro caso. Quer ver? Então, olha só, pessoal. No primeiro caso, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um segmento vertical. E nesse segmento vertical, nós sabíamos que esse valor da ordenada era 2 e este outro valor da ordenada era 4, né? Então, a ordenada desse ponto valia 2, a ordenada desse ponto valia 4, e esses dois pontos eu inventei agora, tá, gente? Eles têm o quê? A mesma abscissa, então eu vou chamar de x1. A gente sabe que a distância entre dois pontos, desses dois pontos, como nós temos um segmento vertical, é o quê? Módulo da diferença entre esses dois valores. Correto? Correto. Então, olha como eu vou utilizar a fórmula que eu apliquei no terceiro caso e a gente vai ver que ela também vale para o primeiro caso. Presta atenção. Então, nós temos que D é igual a raiz quadrada de Δx² mais Δy². Gente, o que nós vamos fazer? Simples. A gente vai fazer x1 menos x2. Só que você percebe que esses dois pontos têm a mesma abscissa, ou seja, o x2 é igual ao x1, só tem um x, correto? Então a gente pode fazer x1 menos x1, né? Tudo isso ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Gente, quanto dá x1 menos x1? Vai dar 0. E 0 ao quadrado? Dá 0. Corta esse cara. O que sobrou? Sobrou raiz quadrada de y2 menos y1 ao quadrado. E olha que legal, pessoal. Quando nós aprendemos módulo, a gente viu que raiz quadrada de qualquer coisa ao quadrado vale o quê? Módulo dessa coisa. Ou seja, a gente pode falar que isso aqui equivale a D é igual a módulo de y2 menos y1, que é justamente a fórmula que a gente viu para o primeiro caso. Entendi. Conclusão, a fórmula que a gente aprendeu para o terceiro caso também vale para o primeiro caso. E se você fizer o desenho do segundo caso, você vai ver que ela também vale para o segundo caso. Conclusão, ela vale para o primeiro caso, para o segundo caso e para o terceiro caso. Esta formulinha. Ou seja, em qualquer caso onde você precise determinar a distância entre dois pontos, você vai precisar apenas utilizar esta formulinha, que é muito fácil de você deduzir na hora da prova. Beleza, pessoal? Valeu então!